E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a editar a foto da Dani usando a Action que eu criei. Então o primeiro passo é abrir aqui a janelinha da Action. Então vocês vão vir aqui em cima e o Window e clicar aqui em Actions. E vai abrir essa janelinha aqui. E a minha Action está instalada aqui no final. Ó. Quando, é uma pastinha, daí quando você abre ela, você vê que o meu workflow está separado em 4 etapas, né? A separação de frequência, Dodge and Burn, óleos e colorização. Então, você pode ativar a Action com o atalho F3 ou simplesmente clicando no Play aqui embaixo. Então eu vou dar o Play aqui na separação de frequência. É só dar um OK aqui e vamos deixar a Action trabalhar. Ela vai criar alguns modificadores aqui que vamos usar para poder editar a pele da Dani. Vou dar OK aqui de novo. É um pouquinho pesado, tá? Então é normal demorar um pouquinho. Perfeito, vou fechar aqui agora, não vou mais usar isso por enquanto. Reparem que a Action criou uma segunda janela aqui em cima, tá? Então temos aqui a primeira imagem, que era aqui já estava aberta anteriormente, e agora a Action adicionou uma segunda imagem. Então, agora eu vou abrir a camada de Layer, tá? Atalho F7 aí no teclado de vocês. E aqui, ó, além da imagem, a Action adicionou uma pastinha aqui em cima com os arquivos da separação de frequência. E a separação de frequência ela é muito simples. Basicamente, o Photoshop pegou e separou textura e cor. Então, ó, eu tenho aqui nessa primeira camada as cores da imagem, tá? Sem textura. Nós vamos precisar disso aqui para poder fazer a edição da pele, para poder deixar a pele mais suave. A Action criou mais uma camada vazia aqui, que eu vou explicar mais para frente o porquê dessa camada. E aqui em cima temos a camada de textura. Tá? Então, ó, se eu esconder aqui a camada com a separação de frequência, vocês vão ver que é a mesma coisa da imagem que está salva lá embaixo. Então, ó, aparecendo e desaparecendo. Então, é a mesma coisa. Então, temos a camada de cor, uma camada vazia e uma camada de textura. Se eu esconder aqui a camada de cor, dá para ver só a camada de textura. E a gente precisa dessa separação porque nós vamos trabalhar essas camadas de forma independente. Nós então conseguimos editar a cor sem afetar a textura e conseguimos editar a textura sem afetar a cor. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui depois de ativar a Action é vir aqui nessa segunda camada, que nós já temos aqui a camada de cor separada para poder editar a pele. E reparem que aqui em cima tem mais uma camadinha, que é a camada de edição da pele com uma máscara, que é essa janelinha preta aqui. A janelinha preta, no caso a máscara, ela está querendo dizer para a gente que ela não está ativa. Então o preto quer dizer que a camada está desativada. Se eu inverter aqui a camada apertando Ctrl I, dá para ver a camada ativa, tá? Mas nós vamos trabalhar com ela desativada, então vamos voltar aqui para o preto. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu venho aqui na caixinha de ferramentas, vou escolher aqui o Brush, que é essa primeira ferramentinha aqui, ó, o pincel, o atalho é o botão B do teclado, com o botão contrário do mouse, o botão direito do mouse, ó, eu consigo acessar aqui os parâmetros da ferramenta. Então eu vou aumentar um pouco aqui o pincel, tá? Para o tamanho 108 e já vou começar a pintar aqui em cima da pele. Então, ó, eu preciso me certificar que o branco aqui esteja selecionado. Então, se tiver aqui, por exemplo, o vermelho, ó, eu preciso vir aqui, clicar, ir lá e selecionar o branco outra vez. Então, o branco está selecionado. Agora eu vou começar a pintar dentro da pele. Apenas, pessoal, dentro da pele, ó. Embaixo do olho, aqui em cima do nariz. Eu nunca pego essas bordas aqui, ó. Tipo, essa parte mais escura, que é a junção da bochecha e a sombra da boca. Então, isso aqui eu não pinto em cima.
Então é só aqui, ó, só na parte interna. É aqui, ó, no cantinho da boca eu posso pintar também, embaixo do nariz. Eu não posso pegar aqui a junção. Eu não posso pegar aqui a junção do lábio, da pele também não, ó, tá? Isso aqui fica feio depois. Então, só dentro da pele, ó. Aqui no queixo dela, aqui na parte onde tem essa marca de expressão, que eu também não vou pintar em cima, tá? Só no cantinho, embaixo aqui na olheira. Eu vou passar aqui pro corpo, vou aumentar o brush um pouco. E vou pintar aqui no corpo dela. Não vou pintar aqui em cima, ó, onde tem esse nervo aqui. Eu acho que é um nervo, né, pelo menos. Então, ó, vai pintando, aperta o mouse e segura o botão do mouse e vai trabalhando. Tentem não vazar para fora, tá? Igual, por exemplo, eu tô pintando aqui o braço. Tenta não fazer isso aqui, ó, passar para atravessar essa divisão da pele com a roupa. Então, as divisões não podem ser pintadas em cima, tá? É só dentro mesmo, igual eu tô fazendo aqui, ó. Antebraço, aqui a mão. Aqui também. Aqui na cintura. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas a pele, ela está sendo suavizada onde eu passo o mouse, ó. Então, se eu esconder aqui a camada do efeito, você consegue perceber que a pele ficou mais suave. Então, depois que eu terminei de fazer isso em toda a pele da Dani, eu vou vir aqui em File e vou salvar. Save, Ctrl S, tá? Atalho Ctrl S aí no teclado de vocês. Aqui em cima vocês podem ver que a imagem está sendo salva. Então vamos esperar um pouquinho. Foi bem rápido, né? A imagem está em TIFF, então é normal que demore um pouco, porque é um arquivo que está um pouquinho pesado. E daí, na hora que eu terminei aqui, né, de salvar, e posso voltar aqui para a primeira janela com a separação de frequência. Vou abrir aqui de novo a pastinha, e a alteração que eu fiz aqui, tá? Tudo que eu fiz aqui foi atualizado agora naquela camada de cor que estava aqui, ó. Então a camada de cor agora está com efeito. Então eu posso voltar aqui a textura, e se eu esconder aqui a camada com separação de frequência, vocês dá para ver o antes e o depois, ó. Esse aqui é o antes, esse aqui é o depois com efeito. Então percebam que eu consegui suavizar a pele de uma forma muito sutil. Olhem essa parte aqui do colo da Dani. Tá bem mais suave, a sombra, né? A luz. Então isso aqui deixa a imagem com um aspecto mais profissional. Se por acaso você achar que o efeito está muito intenso e está deixando a pele com um aspecto muito falso, você pode voltar aqui na segunda tela e pode diminuir a opacidade. Então eu vou colocar aqui, ó, 70. Vou dar um Ctrl S de novo. Então que eu estou salvando novamente, ó. A imagem está sendo salva. E quando chegar ali no 100, ela vai ser atualizada aqui dentro da camada de cor. Vou esperar mais um pouquinho. Perfeito, agora está com 70%. Ficou mais sutil ainda. Eu vou deixar com 70, tá? Eu sempre gosto de deixar com 70, com 80 para não deixar muito intenso. E daí, essa camada aqui agora, eu não vou mais mexer nela, né? Essa janela, não vou mais mexer nela, eu posso fechar. E se por acaso você quiser mexer de novo na intensidade da edição da pele, basta dar 2 cliques aqui, ó. Reparem que aqui na imagem, ela tem um quadrinho cinza aqui. Esse quadrinho cinza quer dizer que essa imagem é um objeto inteligente. Então, dentro da imagem tem outra imagem, tá? Então, ó, eu dou 2 cliques aqui. E daí, o Photoshop vai lá e abre de novo aquela imagem com o efeito. Ó, o nosso efeito aqui com a opacidade de 70%. Então, tá bem acessível aqui. Basta dar 2 cliques. Eu vou fechar aqui de novo. E vou continuar a trabalhar aqui com a separação de frequência. Essa camada vazia que está entre a cor e a textura, ela não foi colocada aqui por acaso. Então eu vou usar essa camada vazia para poder trabalhar um pouquinho mais a pele.
eu vou usar essa camada para poder deixar a pele mais harmoniosa. Então reparem que aqui embaixo do olho dela está um pouquinho escuro, tá? Nos dois olhos. Então eu vou tentar deixar isso aqui um pouco mais suave. E para isso eu vou pintar nessa camada vazia. Então, ó, eu venho aqui de novo na caixinha de ferramentas. Agora eu vou escolher a ferramenta conta-gotas, que é o Eyedrop Tool. O atalho é o I. E eu vou vir aqui, ó, perto da camada escura, eu vou capturar a cor. Então, ó, reparem, ó, que o clique que eu fiz aqui, a cor foi capturada aqui. Se eu venho aqui no dente, clico, o Photoshop faz a captura da cor do dente. Aqui no lábio, a mesma coisa. Então, essa ferramenta é excelente para você fazer a captura de cor e manter a cor mais harmoniosa possível. Então, eu vou clicar aqui perto do olho, vou capturar essa pele mais clara e vou usar essa cor aqui para poder pintar nessa região mais escura do olho. Agora eu venho aqui, pego o pincel de novo, Brush Tool, atalho B, tá? Agora, ó, aqui em cima você tem a aba de opacidade e de flow. Eu vou diminuir o flow para 3% e vou pintar. Eu vou clicar com o mouse e vou segurar e vou pintando, ó, embaixo do olho. Reparem, ó, já ficou um pouquinho mais claro. Vou fazer a mesma coisa lá no outro olho. Beleza, consegui clarear um pouco, mas ainda está um pouco fake. Então, para isso, eu vou reduzir a opacidade aqui um pouco. Ó. Vou jogar a opacidade aqui para, não sei, talvez 40%. Isso ficou um pouco mais natural. Então, é uma mudança mínima, não é uma mudança muito drástica, mas que eu já consegui um aspecto melhor na foto com esse efeito mínimo. Vou aumentar aqui mais um pouquinho, talvez para 45. Beleza. Aí, essa camada aqui eu vou deixar ela com o nome de sombra. Sombra não, vou colocar ela com o nome de olheira, tá? Daí eu vou criar outra camada vazia, clicando aqui nessa paginazinha. O Photoshop já adiciona mais uma camada vazia. Eu vou colocar o nome dessa camada com o nome de nariz. Então, ó, eu preciso me certificar que essa camada esteja escolhida, o pincel esteja selecionado e agora eu vou pintar aqui, ó, no canto do nariz, nessa região mais escura. Então, ó, vou clarear um pouquinho aqui. Olha a diferença, tá vendo que tinha uma sombra aqui? Eu vou pintar ali do outro lado também, poder dar uma clareada. Então, ó, eu já gostei mais, ficou um pouquinho mais claro. E eu posso fazer isso em outras regiões também. Aqui na testa, por exemplo, tem um brilho aqui em cima, tem um brilho aqui embaixo. Eu vou lá pegar de novo o conta-gotas, vou selecionar aqui a cor da pele, a cor já veio para cá, como vocês podem perceber. Vou lá pegar o pincel de novo, vou aumentar aqui um pouco, tá? E vou criar uma nova camada com o nome de testa. Daí agora eu vou pintar aqui na região da testa. Lembrando que o flow precisa estar em 3% aqui em cima. Tinha uma manchinha vermelha aqui, eu consegui sumir com ela. E ó, já deu uma diferença também. Eu consegui esconder um pouco o brilho da testa, tá? Que eu acho que ele estava um pouco intenso. Não tem problema, viu? Manter esses brilhos. Eu porque gosto de ter esses reflexos na pele mais sutis, então eu prefiro esconder eles um pouco. Eu vou voltar aqui para o nariz. Eu vou agora pegar o conta-gotas de novo. Vou capturar essa cor aqui do nariz. A cor veio para cá. A camada aqui precisa estar selecionada. Então eu vou pegar o pincel novamente e vou pintar agora aqui no meio do nariz, ó, que está uma região mais escura também. Então, ó, eu consegui clarear um pouco aqui. Eu já consegui um resultado muito bom aqui na pele. Eu poderia também replicar esse mesmo acabamento aqui do rosto para as demais partes do corpo, caso tivesse necessidade, tá? Como alguma mancha, talvez alguma coisa que eu quisesse clarear aqui um pouco, igual por exemplo, o braço. Reparem que tem uma mancha avermelhada aqui no braço. Eu posso melhorar isso aqui também. Então, ó, eu vou criar mais uma camada aqui. Vou colocar com o nome de antebraço. Vou pegar o conta-gotas. Vou selecionar essa cor aqui perto da mancha vermelha, que é essa região aqui, ó.
Vou pegar lá de novo o pincel. Preciso me certificar que o flow esteja em 3% e a opacidade em 100. A camada aqui precisa estar selecionada. Vou aumentar aqui um pouco o pincel e vou pintar aqui em cima. Então, ó, eu já consegui camuflar um pouquinho aquela mancha. Então, ela já está um pouquinho mais sutil, ó. Tá vendo? Então, foi uma mudança muito simples. Agora, outra coisa que eu posso fazer aqui é também editar a textura de forma independente. Então, ó, eu vou conseguir fazer qualquer tipo de alteração aqui na textura sem afetar a camada de cor que está aqui embaixo. Então, para isso eu preciso selecionar a camada de textura. Agora eu venho aqui nessa ferramenta, ó, que ela parece um esparadrapo, tem o nome de Pet Tool. Vou selecionar ela e a Pet Tool funciona como se fosse um carimbozinho. Então, ó, eu venho aqui, eu circulo com ela a parte da textura que eu quero modificar, clico em cima, seguro, arrasto e solto. Então eu peguei a textura aqui e colei ela aqui em cima da textura ruim. Então, ó, mesma coisa. Eu posso fazer isso em toda a imagem, caso seja necessidade. Ó, onde tem algumas marquinhas aqui na bochecha, ó, tem algumas marquinhas parecendo com um cravo, então eu vou tirar. Eu peguei uma textura boa e joguei em cima da textura ruim. A mesma coisa aqui. Aqui também tem algumas manchinhas, vou tirar. Isso. Muito sutil, viu, pessoal? Tentem trabalhar com regiões pequenas de textura, porque é mais fácil. Se eu pego aqui uma região muito grande desse tipo, arrasto e solto, pode ser que não fique tão bom. Então o ideal é você sempre tentar trabalhar com regiões menores. Aqui, ó, tem uma textura um pouco forte, vou tirar ela. Às vezes é normal você arrastar e soltar e a textura não ficar tão boa, então é melhor corrigir. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a textura aqui ela ficou chapada, então não ficou bom. Então eu vou voltar. Vou mexer só na pontinha dela. Isso. Essa aqui, ó, eu preciso arrastar para uma área que tem mais textura. Isso, agora ficou legal. Vou sumir com a manchinha aqui no colo. Aqui também, ó. Posso dar uma suavizada. Essa aqui é uma parte bem legal também. Essa ferramenta eu acho ela muito gostosa de trabalhar. Ó, tem mais uma mancha aqui. Vamos ver aqui como é que ficou. Vamos ver aqui o antes e o depois. O antes e o depois. Ainda tem uma manchinha escura aqui, ó, que está me incomodando um pouco também na lateral do nariz. Então eu vou voltar aqui na parte do nariz, vou selecionar a camada, vou pegar de novo o conta-gotas, vou escolher aqui a cor perto da mancha, a cor mais próxima, vou pegar o pincel, o flow precisa estar em 3% e vou pintar em cima dessa manchinha aqui, ó. Isso, ó, ficou mais... Então mais um pouquinho. Isso, ela ficou mais discreta agora, já não está me incomodando tanto igual antes. Então, pessoal, é isso. Essa foi a separação de frequência. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Dodge and Burn. E se vocês tiverem qualquer dúvida, mais uma vez, eu estou à disposição lá no WhatsApp, só me chamar, beleza?